Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, quarta-feira, quinta semana da Páscoa. Evangelho de São João, capítulo 15, versos 1 a 8. O cenário que nos envolve para ser meditado hoje é realmente magnífico em vários aspectos, sobretudo dentro de uma ótica de organização. Interessante perceber que aquilo que enxergamos dentro do contexto litúrgico, por vezes, é o que Deus nos pede a fazer em nossa vida diária. Vamos à primeira leitura de hoje, que nos aponta, aliás, alguns apóstolos passando por um primeiro momento de dificuldades no interior da igreja nascente. Repito, a questão de hoje nos coloca diante de um grande desafio que os apóstolos devem aprender a lidar no interior da igreja nascente, no início de tudo. Então percebam a grande fragilidade desta questão. A igreja está começando a dar muitos frutos. De fato, desde o início da pregação apostólica, a igreja tem crescido em número de fiéis e dado muitos bons e grandes frutos. Os apóstolos não estão dando frutos somente por acaso. Não é isto. Eles têm executado aquilo que o Evangelho de hoje pede a cada um de nós para ser praticado. No Evangelho de hoje, vemos Jesus oferecer o seguinte ensinamento: Eu sou a videira e vós são os ramos. Sem mim, nada podeis fazer. Certamente que os ramos sem o tronco da árvore não se torna nada a não ser galhos secos infrutíferos. Contudo, os apóstolos estão totalmente vinculados com a videira. E é por isso que a vida ministerial deles estão repletas de muitos bons frutos. Basta lançarmos um feixe de luz em todo esse tempo da liturgia pascal que já presenciamos até nos dias de hoje. E veremos quantas pessoas se converteram pelas pregações dos apóstolos. Veremos quantas pessoas foram curadas por vários tipos de milagres vindo do céu e outras coisas mais. Nesta ótica, fica patente que os apóstolos são ramos muito bem presos e ligados à videira que é Jesus. E por isso, eles recebem constantemente a seiva para serem fortalecidos e muito bem alimentados, sobretudo de forma espiritual. Assim pode acontecer com cada um de nós em toda a nossa vida diária, se imitarmos o exemplo dos apóstolos e permanecermos fiéis e ligados à videira que é Jesus. Outro sim, lembremos do desafio que eles precisam superar. A primeira leitura destaca um pequeno indício de cisão entre eles no interior da igreja nascente. Parece-nos que alguns discípulos andaram pregando a palavra de Deus em desconexão com os apóstolos e com tudo aquilo com o que Jesus havia ensinado. Realmente, algo doloroso dentro da igreja nascente, pois vamos lembrar que estão no início de tudo. E todo o crescimento da igreja depende de como eles irão resolver cada uma dessas questões. Bom, poderíamos explicar vários aspectos desta problemática de hoje. Mas no nosso caso, e nesse ambiente que fazemos essa reflexão, temos apenas aqui alguns 5 minutos talvez. Então, vamos direto ao foco. E segundo a leitura de hoje, eles irão se reunir e conversar entre eles sobre a questão. Nesta ocasião, os apóstolos colocarão tudo às claras entre eles, ou seja, reunidos, falarão abertamente sobre o assunto e cada qual expondo a sua visão, chegarão a um veredicto final. Ao que parece, sem condenar ninguém, apenas fazendo alguns ajustes aqui e acolá, chegaram a um bom consenso sobre a temática em questão. Leia o capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos e então verá toda a questão em voga.
De um cenário assim, o que fica para cada um de nós? Notem que por vezes, quando decidimos mudar de vida ou executar todas as coisas corretamente, especialmente em favor de ajudar o meu próximo, o nosso próximo, então Deus permite tipos de tentações em áreas de nossas vidas. É o caso dos apóstolos na leitura de hoje. Aceitaram seguir Jesus e fazer tudo de forma correta em suas vidas. Mesmo assim, foram tentados por Satanás, que queria destruir o interior da igreja e colocar discórdia entre eles, espalhar cisânia entre a vida dos apóstolos e os discípulos. Entretanto, mais uma vez, eles nos dão grandes exemplos de como devemos agir em nossas vidas constantemente. Seja na vida pessoal, na vida familiar, vida acadêmica, vida profissional, social, não importa onde. Devemos sempre permanecer na videira que é Jesus, agir com extrema clareza e resolver tudo o que deve ser resolvido. Nada deve ficar às escondidas ou sem resolver. Existe algo em sua vida para ser resolvido? Então faça como os apóstolos. Permaneça na videira que é Jesus, receba a seiva fortalecedora em sua vida e não tema, resolva tudo junto com Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.